8h em ponto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Nesta sexta-feira de calor e de começo da primavera, hoje é dia 22 de setembro de 2023. O Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 2, derrubou ontem a tese do marco temporal. O Supremo já vinha indicando que seguiria esse caminho e ontem acabou referendando essa tendência. Marco temporal é uma palavra que anda muito presente hoje no noticiário e que basicamente significa o seguinte: terras que são com demarcação para uso de povos indígenas, aquelas áreas que são fechadas, criadas pela Constituição de 1988. Qual é o critério que deve ser usado para essas demarcações? Até agora, e seguindo a Constituição de 88, o critério era a própria Constituição, ou seja, territórios brasileiros ocupados por povos indígenas. Até outubro de 1988, sim, tinham a possibilidade de se transformar em reservas. Agora, áreas que eram ocupadas antes disso e que em 88 já tinham outro tipo de utilização, cidades, por exemplo, áreas agriculturáveis que hoje são usadas na produção rural e que em algum momento da história do Brasil, lá em 1500, 1600, 1700, muito provavelmente tiveram algum tipo de ocupação de povos indígenas. Como é que ficam essas terras? Até agora, antes dessa decisão de ontem do Supremo, vida que segue, até porque a história do Brasil se transcorreu dessa forma. Ontem, o Supremo, usando o argumento de que não é possível se colocar uma data para dizer se povos indígenas têm ou não direito a territórios, disse que esse marco temporal não vale mais. E isso muda tudo. E isso gera uma situação de muita incerteza, principalmente no campo, mas pode gerar incerteza também em outros lugares, porque a partir de agora se abre um novo terreno para a atuação, por exemplo, de advogados que, claro, nesse momento já estão ali abrindo os olhos para as muitas possibilidades que existem de reivindicação de terras. Como é feita essa reivindicação de terra? Por meio de um laudo antropológico. Minha gente, vai ter muita coisa errada acontecendo. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, fala sobre isso e sobre a situação injusta que foi criada a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse erro consiste em tentar corrigir injustiças pretéritas, injustiças contra as populações indígenas cometidas no passado, com injustiças no presente. Ou seja, você vai com essa decisão abrir contenciosos e disputas em áreas já pacificadas. Bem, atualmente, pouco mais de 600 mil indígenas vivem em terras demarcadas. Lembrando que a população do Brasil hoje está na casa dos 210 milhões de habitantes. Mesmo assim, as terras indígenas demarcadas e já demarcadas ocupam hoje quase 14% do território brasileiro. Para você ter uma ideia, isso equivale a todos os estados do Sul e a quase todos do Sudeste. São áreas de ocupação 100% das comunidades indígenas. Só as áreas preservadas pela agricultura são 33% do país e equivalem ao tamanho de todo o centro-oeste e de boa parte do norte brasileiro. E as áreas urbanas, que hoje concentram a maior parte da população brasileira? Pouquinho de nada, 3,5% do território nacional, praticamente o tamanho do estado de Roraima. Isso aqui significa o seguinte, que boa parte hoje do território brasileiro já tem demarcação de terras indígenas. Não falta terra para os povos originários, mas faltam muitas outras coisas. Faltam condições dignas de vida, falta saneamento básico, falta possibilidade de progresso, de encontro dessas comunidades com possibilidades que existem hoje e que são vedadas às comunidades indígenas justamente por essa proteção que se cria, além da atuação das ONGs, algo sobre o qual a gente sempre fala aqui no Jornal Gente. O presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, Pedro Lupion, criticou o Supremo Tribunal Federal depois dessa decisão tomada ontem.
O assunto é muito grave e muito preocupante. Formou-se maioria contra a tese do marco temporal da Constituição de 88 e agora nos resta brigar pela modulação de algum dos votos para que pelo menos o produtor tenha direito a ser indenizado. Essa é a questão do judiciário. Não cabe a nós, deputados ou senadores da frente parlamentar, resolver esse assunto dentro do judiciário. Mas nós temos sim a obrigação, e nós vamos fazer, e é isso que eu estou gravando esse vídeo, para dar essa garantia. A Frente Parlamentar da Agropecuária vai aprovar o marco temporal no Senado na próxima semana, e nós vamos correr com a PEC na Câmara, a PEC no Senado, para nós darmos segurança jurídica para os produtores rurais. O que o STF está fazendo é criar uma barbárie no campo, insegurança jurídica total, sem previsão de indenização, sem garantia para os produtores perderem as suas áreas sem qualquer satisfação, ainda mais com a autodeclaração. Estamos falando em praticamente 22% do território brasileiro e nós não vamos permitir. A Frente Parlamentar Agropecuária está unida, coesa, trabalhando por esse assunto, custe o que custar. Obstruções na Câmara, obstruções no Senado e trabalho contundente para resolvermos esse assunto. E agora? O que é que vem a partir de agora? O Supremo Tribunal Federal ainda vai definir quais vão ser as regras dessa decisão que foi tomada ontem. Pessoas que tiverem que deixar as suas terras para que essas terras sejam transformadas em reservas indígenas vão ser indenizadas? Como? Quanto? Vão ser colocadas em outros lugares? Olha, é um território de muita incerteza que se abre a partir de agora. Ao mesmo tempo, no Senado, existe essa PEC que deixa mais clara a Constituição, que já é clara a respeito disso e que foi reformada agora pelo Supremo Tribunal Federal. O Congresso também, minha gente, bobeou, não é? O Supremo foi mais rápido. Os ruralistas no Congresso são numerosos, têm possibilidade de articulação e de voto. E praticamente assistiram ao Supremo se encaminhar com esse julgamento sem colocar o assunto em pauta. É claro que isso não está na mão da bancada, isso está na mão dos presidentes da Câmara e do Senado. Mas depois dessa decisão eu tenho certeza que esse assunto vai começar a tramitar de forma mais rápida também no Congresso Nacional para restaurar a situação que nós tínhamos até antes de ontem, até antes do Supremo.